Olá, alunos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais uma aula de filosofia. E a proposta de hoje é a gente trabalhar o seguinte tema: ética e consciência moral. Então, o objetivo dessa aula é compreender o sentido antigo e moderno sobre a ética. Nesta discussão, faz-se necessário trazer aí, eu trago então uma estudiosa e filósofa, a Marilena Chaouin, né, que é professora emérita da USP, e ela vai nos ajudar a entender um pouco melhor esse conceito de ética e moral. Ela escreveu então em sua obra, né, A Iniciação à Filosofia, livro didático, que é amplamente utilizado na rede pública estadual de ensino, né? Escreveu sua tese de doutorado sobre o filósofo Baruch Spinoza, né, a autora aí do livro Ética, e a ética e uma breve definição. Então vamos lá entender um pouco o que seria uma definição da ética. Então a ética, alunos, para nós diz respeito à capacidade do sujeito, ou seja, de cada pessoa, desenvolver uma consciência moral, um jeito de pensar aonde isto é, de decidir e que as suas ações sempre têm uma responsabilidade, né, por tudo aquilo que ele faz, que ele escolhe, né, mediante a aceitação ou a recusa de valores em uma sociedade. Então toda a sua ação é pautada por uma consciência. É isso que está dizendo, a ética está voltada para a ideia da consciência reflexiva que cada cidadão, que cada ser humano tem e que antecede a toda e qualquer atitude que ele vai tomar, ou seja, é pensar antes de agir. Mas como assim pensar antes de agir? Porque todo mundo pensa antes de agir, mas eu digo assim, será que a minha ação vai ser boa, né? Não vai prejudicar a alguém? Será que aquilo que eu estou fazendo é só para benefício meu, individual, ou também vai beneficiar a terceiros? Então seria um pensamento de um bem comum, né? A ética está sempre nessa dimensão da consciência. É eu pensar antes de fazer alguma coisa. E aí entendamos também qual que é o sentido etimológico da palavra ética e moral. Começo da palavra moral. Moral vem aí do latim mos ou mores, que quer dizer costumes. E costumes nada mais é que hábito e costume de alguém, né? Do jeito de ser dela. E ética também vem ali do grego, que quer dizer ethos, que também quer dizer costume, significa costume. Só que o ethos, né, escrito com letra maiúscula, costume está direcionado ao hábito e costume de uma tradição, de um povo, de uma cultura. Só que o ethos, escrito com letra minúscula, ele já quer dizer caráter, né? Aquilo que nós possuímos quando escolhemos, quando decidimos, quando falamos alguma coisa, sempre levamos em questão a verdade, princípios e valores. É aquele que é portador. Ele já tem dentro da sua natureza valores nobres, dos quais ele sempre opta por fazer o bem, por falar a verdade e querer sempre o bem comum. Então o ethos minúsculo é em relação a caráter, o ethos escrito maiúsculo é em relação a costume de cada cultura aí, né? E agora a gente vai ver dentro de dois filósofos como que cada um deles vai definir a ideia do que seja a ética, né, e seja a moral. Então eu começo aí a partir de Sócrates. Sócrates, em sua filosofia, ele inaugura, né, em sua época, né, lá na antiguidade grega clássica, a ideia da ética, porque em seus ensinamentos, o que o Sócrates buscava? Buscava compreender se os cidadãos eram mesmo éticos. Mas como que eu vou saber que uma pessoa é ética ou não? Para Sócrates, apenas um diálogo fazia emergir ali as qualidades e os defeitos da pessoa, porque quando ela começa a se expressar, ou seja, eu conheço a pessoa pelas ações dela, pelo jeito que ela se expressa, pelas ideias que ela tem e defende. Então Sócrates conseguia compreender se uma pessoa era boa ou má intencionada, se era uma pessoa ética ou não ética, mediante um simples diálogo. Ele já compreendia. Por quê? Porque ele conseguia fazer questionamentos que fizessem com que a pessoa demonstrasse quem ela realmente é e o que ela sente à medida que escolhe e toma decisões. Isso seria um pouco aí o pensamento, então, sobre a ética de Sócrates, né? Ele vai dizer que quem pratica o bem é porque ele tem conhecimento. Quem pratica o mal é porque na ignorância ele está, né? Ele faz o mal porque ele está distante do conhecimento da própria verdade. Então ele faz o mal por ignorância. E aí a gente já vem para Aristóteles, um outro filósofo que também pensou a ideia da ética
né? Tanto que ele fez um livro, uma obra que ele dá o nome Ética Nicômaco, né? Que é uma espécie de uma homenagem ao pai dele. Nicômaco era o seu pai. E nesse livro, então, ele vai trabalhar um pouco como que o homem, né, está inclinado a um bem, né, dentro da vivência em sociedade. E o bem que o homem busca é a felicidade. Ele vai dizer que o maior bem que o homem está inclinado é a felicidade. E para alcançar essa felicidade e desfrutar dela, ele não pode desfrutar sozinho. Mas a felicidade nossa é desfrutada coletivamente, ou seja, eu sou feliz é com o outro, é no bem comum. Tanto que ele vai criar um conceito chamado justo meio. O que é o justo meio? Para que eu seja justo, eu tenho que ter um meio termo, que é o que a gente chama de equilíbrio nas nossas ações. Ou seja, eu não devo nem ter a falta e nem o excesso quando eu vou fazer as coisas. Ou seja, nem a falta, por exemplo, de estudos. Imagina aquele que quer ser alguém mais sábio, inteirado, instruído, né, sobre as coisas, ele não pode nem ser aquele que não estuda, né, e nem ser aquele que só vive estudando e não faz mais nada, né, não passeia, não caminha, não tem ali a sua diversão, o seu lazer. Ele vai dizer que tudo tem que ter o equilíbrio. E a própria ideia da ética também é assim, né, afastar do mal, né, e ter a noção do que é o mal, mas não praticar o mal. Então eu devo conhecer aquilo que eu não devo fazer, mas não praticar aquilo. Então olha só o pensamento de Aristóteles, o justo meio dele é isso, é ter equilíbrio nas minhas ações, utilizar a razão para controlar as minhas emoções, os meus instintos e as minhas paixões. Então, alunos, é um pouco disso que a gente vai trabalhar na aula dessa semana. Desde já agradeço a atenção e até a próxima aula.